Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. Estamos todos aqui hoje, reunidos com o nosso coração voltado a Jesus, com o nosso pensamento elevado até a Deus, nosso Pai, para juntos partilharmos deste momento tão precioso, que é o momento do Evangelho diário. Minutos que todos nós estamos aqui acolhendo em nosso coração as sementes do Evangelho. E todos nós acolhendo essas sementes, também nos tornamos semeadores, pois levaremos essas palavras de consolação e de esperança do Evangelho por onde passarmos. Cultivaremos em nosso lar, com as nossas relações, por onde andarmos, levaremos essas sementes das palavras do Evangelho. Assim sendo, cultivadores também da Boa Nova, da palavra de esperança e consolação do nosso amado Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos, que possamos hoje acolher essas sementes em nosso coração, para que possamos depois também partilhá-las, meus irmãos. Bom, hoje, meus amados irmãos em Jesus, nós iremos conversar aqui, refletir um pouco mais, e eu convido a todos para estarmos com o coração aberto, para juntos refletirmos sobre como é difícil para nós ainda esperar. Como é difícil essa grande virtude da paciência que se desdobra aí no saber esperar, saber aguardar o tempo de Deus. Para nós, meus irmãos, muitas vezes é difícil esperar, desde as coisas pequeninas no dia a dia, como esperar a nossa vez em uma fila no banco, aguardar a nossa vez em uma fila no supermercado. A gente já começa a ficar apressado, começa a ficar agitado. Então, para a gente já é difícil esperar nessas pequenas coisas, como também nas grandes. Quantas vezes estamos esperando um resultado importante para nossa carreira profissional, um resultado importante relacionado à saúde, e esse resultado demora para sair e nós não temos a paciência de esperar. Ficamos muito ansiosos, muito preocupados, ficamos aflitos. Meus irmãos, como a espera agita o nosso coração. Como somos ainda almas apressadas, almas impacientes. Somos almas apressadas, mal esperamos o outro terminar de falar e já estamos falando por cima dele. Somos almas impacientes, não querendo aguardar a nossa vez chegar, respeitando o tempo de Deus, o tempo do nosso amado Pai. Quantas vezes, meus irmãos, somos almas tão apressadas, não queremos aguardar o tempo de Deus. Achamos que tem algo errado, que tem algo que não está saindo como planejado. Mas, na verdade, é só o tempo de Deus. Meus irmãos, quantos pais e mães na terra sentem-se aflitos, com dificuldade de esperar o tempo do filho chegar. Quantos adolescentes, quantos jovens, ansiosos para ter a independência, não conseguem esperar as etapas necessárias da vida e já querem pular etapas, deixar os estudos, visando só a independência. Quantos de nós, meus irmãos, não temos a paciência de esperar o que desejamos? E com isso começamos apressadamente a passar na frente de tudo, a fazer coisas que vão nos gerar até mais conturbação futuramente, porque queremos aquilo exatamente naquele momento na nossa vida, sem paciência de esperar o tempo de Deus. Em muitas etapas da vida, não temos a sutileza de saber esperar com a paz de Jesus no coração, de saber esperar
o tempo de Deus. Mas essa dúvida sobre o saber esperar não é apenas nossa, do nosso século, que é um século tão agitado que todos dizem, não é mesmo? Era também uma dúvida de um dos apóstolos. Sobretudo aqui eu digo Mateus. O apóstolo Mateus, também conhecido como Levi, ele também carregava essa dúvida sobre o que seria então esse esperar. Por que esperar é tão importante? O que seria esse aguardar o tempo de Deus? Como vamos saber que estamos aguardando realmente aquilo que Deus reserva para nós? Mateus carregava essas dúvidas, meus irmãos. E quem foi esclarecer ele diretamente foi Jesus. E quando Cristo esclarece a Mateus sobre o que é esperar, confiando em Deus, Jesus também está esclarecendo a todos nós, tão agitados, tão apressados, tão ansiosos. Quando a gente não consegue aquilo que desejamos aqui na Terra ou no nosso tempo, ficamos muito agitados. E Jesus vem nos dar uma grande lição de vida sobre o saber esperar nesses momentos. Olha, meus irmãos, eu vou contar brevemente aqui, vou ler o que Jesus diz a Mateus, mas para contextualizar para todos nós, essa história completa se encontra na obra Ave Luz, uma obra que foi ditada pelo espírito Shaolin, psicografada pelo querido João Nunes Maia. Meus irmãos, eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo também tudo certinho sobre essa obra, sobre o nosso capítulo. E aqui eu vou ler apenas o trechinho em que Jesus responderá a Mateus sobre esperar. Só para contextualizar a todos nós, acho importante aqui, o que aconteceu antes foi que Mateus havia se encontrado com um velho senhor. E esse velho senhor, olhando-se para Mateus, diz para ele que algo muito importante aguardava ele na vida dele. Só que ele iria ter que saber esperar. O tempo certo chegaria. Mateus, naquele momento, não entendeu esse recado que recebeu desse senhor. Mal sabia Mateus do encontro dele com Jesus, que aconteceria mais à frente. Mal sabia Mateus da transformação que ele teria interiormente, de como os caminhos da vida dele mudariam após Jesus. Esse Senhor já estava o avisando. E quando Mateus encontra-se com Jesus, o Cristo passando pela alfândega e convida Mateus para segui-lo, ele não pensa duas vezes. Ele se levanta e vai seguir Jesus. E nesse momento ele se lembra do que aquele Senhor havia dito para ele. Como aquele Senhor tinha sido sábio em suas palavras. No tempo certo de Deus, a vida dele mudaria, algo chegaria para ele, mas ele ia ter que esperar. Algo muito maior chegaria para ele. Se Mateus estava achando que aquelas conquistas materiais era tudo na vida, era o suficiente, ele não sabia o que Deus estava reservando para ele. E aconteceu o grande encontro com Jesus. E Mateus se lembra disso e vê realmente o tempo que esperei para esse momento. Como os planos de Deus são maiores e bem melhores que os nossos. Às vezes achamos que os nossos planos de vida são ótimos, mas não sabemos o plano de Deus, que é melhor ainda que o nosso. Então Mateus, ele sente essa sensação de como que Deus organizou todos os caminhos para que tudo desse certo no tempo adequado, mas ele tinha que ter esperado, e ele esperou. E aí, depois de se encontrar com Jesus, aqui, meus irmãos, rapidamente estou resumindo com as minhas palavras, tudo bem? E aí Mateus, já no encontro com Jesus, porque no final da tarde, no início do anoitecer, os apóstolos se reuniam com Cristo. E ali, em uma oração, em uma conversa, Jesus falava da boa nova, das palavras do reino de Deus. Jesus falava e ensinava para todos os apóstolos os ensinos divinos. E nessas oportunidades, muitos apóstolos faziam perguntas para Jesus. E em um desses encontros, Mateus questionará o Cristo. O que significa esperar? O que é o esperar? O que será? Aqui eu vou desdobrando a pergunta de Mateus.
O que será que é esse esperar em Deus? O que será que é ter essa paciência em aguardar o tempo certo? E Jesus, meus irmãos, virando-se para Mateus, pacientemente, como sempre, o Cristo dirá: Mateus. A palavra é até fácil de pronunciar. Esperar. Todavia, traz consigo conceitos muito significativos. Quem sabe esperar, Mateus, cria condições para melhor servir e ser servido. Quando lanças a ervilha ao fogo, o tempo te pede para esperar, para que possas comer com mais facilidade. Quando elas já estão cozidas, é indispensável esperar para que não queime a tua boca, nem disturbem o teu estômago. Quando conversas com uma pessoa, se não esperas a fala do teu semelhante, não podes compreender o que ele está tentando te transmitir. Ou quando plantas uma semente, o teu dever diante do tempo é esperar a natureza, para que ela tenha o tempo conveniente para germinar. Mateus, quando convidas alguém para uma viagem ou um trabalho, é conveniente que esperes a resposta, sem violentar os direitos de escolha do convidado. Na verdade, digo-vos que esperei muito mais para vos fazer os meus discípulos. E agora, com as bênçãos de Deus e do tempo, estão todos aqui reunidos, para que possamos esperar mais a hora de pregar a boa nova a toda parte e a todas as criaturas. Tudo o que vos ensino da parte de Deus são sementes de luz em vossas consciências. E eu estou esperando mais que elas se frutifiquem e comecem a crescer, para que possais testemunhar com a vida pela imortalidade. Esperar é nota de harmonia, é nota harmoniosa na vida de todos. E saber esperar é melodia divina que se faz ouvir em todos os corações que são sábios. Amados irmãos, amadas irmãs, essa é a resposta de Jesus para Mateus sobre o que é esperar. Todo coração sábio vive dentro de si a nota da melodia do saber esperar o tempo de Deus. Para tudo em nossa vida, precisamos esperar. Jesus diz, desde um simples alimento, a gente precisa esperar o tempo do cozimento dele. Se tirarmos antes, está cru. Se deixarmos também, ele vai passar do ponto. Então tem o tempo certo de esperar. E mesmo depois de pronto, a gente tem o tempo de esperar para não queimar a nossa boca. Tudo tem o tempo de espera. Nós é que precisamos trabalhar a nossa humildade para sermos mais pacientes e sabermos esperar, não deixando que o orgulho fale mais alto em nosso coração, querendo tudo do nosso jeito, da nossa maneira e no nosso tempo, porque somos apenas criaturas. Criaturas, meus irmãos, pequeninas, diante do grande Criador que é Deus, nosso Pai. Ele sim, Ele dita o tempo. Nós não. Nós só esperamos. E fazemos a nossa parte. Mas precisamos ter humildade e muita paciência para saber esperar. Querer dar um passo maior que a perna só nos prejudica. Querer acelerar processos que não compete a nós só nos causa mais perturbação e aflição. Tornar-nos interiormente angustiados e aflitos porque aquilo que desejamos não chega, só deixa o tempo de esperar mais infeliz para nós. Façamos como Jesus diz,
Aproveitemos o tempo de espera para servir. Um coração sábio sabe esperar. Bom, meus irmãos, que essas palavras possam ser cultivadas em nosso coração e no tempo certo também florescer em nós. Meus amados irmãos, saibamos esperar o tempo de Deus. Deus tem caminhos maravilhosos para a nossa vida. Saibamos esperar o que o Pai deseja para nós. Bom, meus irmãos, eu vou convidar todos para a gente encerrar aqui com Jesus em nosso coração, rememorando que esta mensagem ela foi inspirada no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, e também uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração, meus irmãos. Saibamos esperar. Vamos florescer a paciência, essa grande virtude, em nossa alma. Que assim seja.